Olá, vamos agora fazer um exercício do tema que mais aparece na prova do Enem, que é razão e proporção, beleza? Eu já vou até dar a dica desse exercício para você, que você deve aplicar não só em razão e proporção, mas em várias situações da prova do Enem. Olha para as alternativas, tá? Sempre dá aquele bisuzinho ali nas alternativas. Eu vou mostrar para você na resolução do exercício por que que é importante olhar para as alternativas, principalmente nessa estrutura de razão e proporção. Mas antes, olha aquele destaque, hein? O Enem considerou um exercício de nível fácil, tá ok? E nós temos que 23% dos alunos só acertaram, hein? Será que foi tão fácil assim? Bom, tem um detalhezinho que eu quero mostrar na resolução desse exercício, então bora lá, vem comigo para você ver como que a gente vai resolver um exercício envolvendo razão e proporção do Enem de 2022. Bora lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e eu estou aqui para te ajudar a passar em medicina usando a sua nota do Enem. Por isso que eu estou resolvendo aí as questões que apareceram no Enem de 2022. E esse exercício agora envolvendo razão e proporção, ele dita o seguinte para nós, ó. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta na cozinha, desenhada numa escala de 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha, na escala, lá no desenho, tá? Nós tínhamos 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes desses refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo também na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados com um espaço que permita uma distância de pelo menos 10 centímetros entre outros móveis ou parede. Aí ele fala assim, tanto na parte superior como também nas laterais. Maravilha. Aí ele fala, o casal comprou um refrigerador que caberia num local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Aí ele pede para a gente, esse refrigerador tem altura e largura máxima em metro, respectivamente iguais a... Aí ele coloca as possibilidades. E aí, saca na palavrinha aqui, respectivamente, quer dizer que nós vamos calcular primeiro o lance das alturas e larguras. A primeira informação, a primeira, vai ser referente à altura. Então, ele colocou lá todos os valores de altura. A segunda é a largura. Então, ele colocou todas as medidas de largura. Agora, por que eu falo para você olhar para as alternativas? Para você não perder tempo, tá bom? Olha o que eu vou fazer. Eu não vou nem olhar, nem calcular, nem pensar com relação à altura. Eu vou só calcular a largura. Mas por quê, professor? Por quê? Já pensou se você calcula a altura e você encontra 1,80? Poxa, tem duas possibilidades. Aí automaticamente você teria que calcular a largura lá. Se liga nessa dica, cara. Se você acha 2 metros, você ia ter que calcular para saber qual seria a largura, de qualquer jeito. Então eu bati o olho. Ah, mas e se der 1,90, professor? Ah, que sorte que você teve, né? Se deu 1,90, você já acertou, maravilha. Mas você não precisa perder esse tempo. Dá uma olhada aqui na largura. Todas as respostas diferentes. Todas elas diferentes. Então, na hora que eu achar a largura, automaticamente eu já acho a alternativa certa. Então, eu não perco tempo, tá bom? Então, eu nem vou perder tempo calculando a altura aqui, qual vai ser. Não, não, para com isso. E é um exercício envolvendo escala, né? Escala geralmente são exercícios bem tranquilos, porque a gente precisa simplesmente lembrar que a escala nada mais é que uma razão que divide a medida do desenho, geralmente numa planta de casa, né, de arquitetura, ou no mapa, né, isso acontece muito. Então, nós vamos dividir a medida do desenho pela medida real. A gente sabe, então, que, por exemplo, no nosso exercício, essa escala é 1 dividido para 50. Então, essa é a estrutura que a gente tem ali, beleza? E aí, nós vamos começar a brincar com os valores. E veja bem, olha o que ele passa para a gente. Como eu estou falando só de largura, eu vou trabalhar com isso aqui, ó, que no desenho a largura tinha 1,6 centímetros. Vamos achar tudo em centímetro, depois a gente converte para metro, que é o que o exercício quer, beleza? Então, veja, em cima a gente coloca a medida do desenho e embaixo nós vamos colocar a medida do real, ou seja, o que eu quero descobrir, que é x. Se liga? Bom, vamos lá então. A pergunta é, o refrigerador tem altura e largura máxima em metro. Lembrando que no desenho, o que nós temos aqui é o seguinte, esse x que eu estou calculando é o espaço reservado para o refrigerador. E agora, olha
o detalhe que eu acho que muita gente deve ter capotado nesse exercício. Quando a gente posicionar aqui o nosso refrigerador, lembra que ele falou que tem que ficar com pelo menos 10 centímetros entre móveis e paredes? Ou seja, esse 1,6 é toda distância aqui, ó, 1,6 centímetros do desenho. Lembra? Ele tem que deixar ainda 10 centímetros no real. Aí eu tenho que tomar bastante cuidado, porque aqui eu estou falando ainda da medida do desenho, tá? Então eu tenho que deixar um espacinho para eu poder separar. Só que eu não posso esquecer que tem de um lado e tem do outro também esses 10 centímetros que eu vou ter que deixar o refrigerador espaçado aí na largura, tá bom? Então eu tenho que ter esse comando. E quando eu faço essa continha aqui, o que eu encontrei é que no desenho, né, eu tenho 1,6, então no real eu vou fazer 50 vezes 1,6 que dá 80, ou seja, no real eu preciso de 80 centímetros de vão. Então, esse aqui é o nosso vão para pôr a geladeira. Então, no desenho tem 1,6, na realidade nós vamos ter aqui 80 centímetros. Só que eu tenho que tirar 10 centímetros dos dois lados. E olha a sacanagem, porque se eu tiro 10 dos 80, dá 70. Eu tenho alternativa. Vai que alguém calculou 80 e só tirou 10, não enxergou esse desenho, né? Capotou, não é verdade? Então eu tenho que tirar 10 de um lado, 10 do outro. Então o refrigerador, na real, ele tem que ter aqui, ó, para nós, 60 centímetros, tá ok? Como é para converter para metro, 60 centímetros é igual a 0,6 metros. A alternativa certa, então, vai ser a letrinha A. Bom, então é um exercício que eu acho tranquilo, realmente, não é um exercício muito difícil, mas tem muitas picuinhas ali para a gente ir caçando, na verdade? Tem que ficar bem esperto, bem atento. Beleza? Então, mais uma vez quero agradecer você por estar assistindo nossos vídeos e pedir para você se inscrever aí no nosso canal e curtir nossos vídeos, porque a gente está fazendo com todo carinho para te ajudar, principalmente se você quer passar em medicina numa das 33 mais do Enem. Bons estudos aí para você e até mais!